bom dia, 10 horas, 10 minutos. Seja bem-vindo ao canal do Marco Maciarelli no YouTube. Estamos iniciando os trabalhos desta quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Espero que você tenha passado uma excelente quarta-feira, tenha amanhecido bem. Continuamos pedindo proteção divina para que Deus possa nos abençoar e que a gente possa passar para ir por esse momento tão difícil que nós estamos vivendo com a pandemia, essa crise sanitária mundial. Vamos iniciar os trabalhos aqui no canal do Marco Maciarelli no YouTube. Hoje o meu convidado é o vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo. Paulo Gaspar, que foi eleito na última eleição aqui em Campinas para ser vereador. Partido Novo que vem aí com uma nova proposta, com uma nova maneira de administrar não só o nosso país, mas também os municípios em que ele conseguiu se eleger. Paulo Gaspar, desculpa um pouco do atraso, mas é muito bom falar com você. Seja muito bem-vindo ao canal do Marco Maciarelli aqui no YouTube. A honra é minha, Marco. Uma satisfação estar aqui com você, com os seus seguidores, quem nos assiste aqui. E vamos aí falar, discutir, debater um pouquinho sobre a política de Campinas. Ô, Paulo, você já iniciou o seu mandato, né? Primeiro eu conheci você o ano passado, foi em 2018, né? Na época da eleição para governador e para presidente. Eu não lembro se você foi com o João Amoedo ou como candidato ao governo de São Paulo, numa entrevista na rádio, né? Na época eu era o ativista do MBL, era o coordenador aqui, e a gente estava apoiando o Flávio Rocha, empresário, dono da Riachuelo. Isso foi no primeiro turno, né? E depois, no segundo turno, deu uma reviravolta aí, ficou aquele Bolsonaro e PT, né? Aí a gente teve que tomar outro rumo. Ah, é verdade. Você foi com o presidente da Riachuelo lá na emissora, né? Aí ele desistiu, né? Ele viu que a marca era meio furada, né? Ô Marco, é exatamente o que vai acontecer o ano que vem. Se não houver uma união do centro... Parece que deu um eco. Não, tá dando um pouquinho de eco aqui, mas vamos lá. Tá. O cenário está se desenhando novamente para um Bolsonaro e Lula, ou PT, né? Tá se desenhando esse novo cenário. Então, se as candidaturas de centro aí, João Amoedo, Luciano Huck, João Dória, enfim, vários nomes aí que estão na parada, se não houver um consenso entre eles e um apoio mútuo em torno de um nome, vai ter repeteco de Bolsonaro e PT. E o que aconteceu em 2018 foi que eles não chegaram num consenso, e aí ficou tudo fracionado. E aí, como não houve consenso, o Flávio desistiu. Ô Paulo, você acha que o Amoedo vem de novo? Ainda não tem nada definido, porque o que acontece? Ele, como um player, e os outros também, vão ficar aí se posicionando e medindo a sua popularidade, né? Então, está muito cedo para descrever qualquer cenário. Porém, ele está aí, com certeza, colocando a cara a tapa. E, de repente, mais aí no limiar do ano que vem, é que eles vão poder ver, ó, esse ou outro candidato está mais forte no cenário e que tem mais chances, né? Então, nessa etapa, eles estão, todo mundo numa fase de estudo e medição. Tá certo, vamos ver o que vai acontecer em 2022, mas depois a gente vai falar mais de 2022, eu quero falar mais aqui de Campinas, porque você já chegou chegando, né? Um dos projetos que eu vi, que você é arquiteto, né, Paulo? Você é arquiteto. E eu estava vendo sua rede social, você é muito forte na rede social, eu já vi um projeto que eu achei muito legal. Uso de carro particular pelos vereadores. Isso é uma medida polêmica e eu gosto de pessoas que já cheguem chutando pau na barraca. Isso, como que está esse trâmite dos vereadores usarem os carros deles para fazer aí as vistorias, fazer política, visitar bairro, fazer clientelismo, Paulo? Então, essa demanda de não usar o carro oficial, de fazer corte de verbas de gabinete, é uma prerrogativa de todos os mandatários do Partido Novo, né? Quando a gente tenta ser um candidato, um pré-candidato lá atrás, há um ano atrás,
quando eu falei, bom, vou me inscrever nos processos seletivos do partido, a gente passa por uma série de entrevistas, de provas, para depois você ser aprovado como um pré-candidato, né? E ali você já assina um termo com o partido se comprometendo a fazer um corte de despesas do gabinete, abrir mão de carro oficial, no caso do vereador, né? No caso de deputados, os cortes vão muito mais além, como abrir mão de auxílio moradia, que aqui nós não temos, lógico, né? O vereador reside na cidade. Então, isso já era uma premissa, foi um dos primeiros projetos que a gente fez para abrir mão do carro e também da cota do combustível, que hoje, se você somar esses dois, está em torno de R$ 3.000 por mês. E além de outros gastos aí que a gente tenta reduzir o número de assessores. A gente tinha, na época que eu assumi, que eu venci a eleição, era 7 assessores por gabinete. E aí eu falei, bom, nós vamos ter 4. Então, a gente teve uma economia de 3 assessores, né? E também não temos indicação em prefeitura, na administração direta, indireta, não temos. Então, a única coisa que nós temos é um assessor de gabinete, né? Só que aí a Justiça, em dezembro, logo depois da eleição, ela obrigou a Câmara a cortar 2 cargos por gabinete, porque isso era uma briga antiga lá da Câmara com o Ministério Público. E aí, dos 7, ficou apenas 5 cargos por gabinete. Então, a nossa economia, em vez de ser 3, passou a ser um assessor só. Mas, em relação ao carro que você falou, nós entramos com o projeto e aí depende do presidente da casa para ele pautar ou não o projeto, né? E assim como esse, tem muitos outros lá que estão na fila. Eu acho interessante, né? Quando é um projeto que mexe um pouco com a estrutura da Câmara, de gabinete, de assessores, do uso de carro, nossa, deve criar um burburinho. E pelo jeito você é uma andorinha nesse cenário, né? Andando meio que sozinho. Eu queria que você falasse como que é. São 33 vereadores, né? E você está chegando com um partido diferente, um partido que tem propostas diferentes. Como que está aí? O que você acha? Você acha que esse é um projeto que o presidente vai pautar, o presidente Zé Carlos vai pautar ou vai deixar passar batido? No cenário atual, eu acho um pouco difícil, a tendência é dar uma segurada, mas eu sempre acredito que água mole em pedra dura, né? Mesmo que não for no meu mandato, o próximo do novo que vier, ele vai continuar com esse projeto, e espero que nesse mandato, nós temos ainda mais, estamos no começo, né? São 4 anos, então, quem sabe? Eu sou um cara otimista, sou um cara que tem muita esperança. Eu, enquanto era ativista, o presidente Zé Carlos está lá há 5 mandatos, e a maioria deles que foram reeleitos, eu conheço todos eles de antigos carnavais, porque eu sempre fiz parte ali como cidadão, assistindo a sessões e tal. Fui um crítico tenaz contra toda a velha política, né? E bati de frente com todos eles, aqui, aquelas críticas duras tal. Mas agora, como vereador, estando dentro do campo, né? Porque é igual um jogo de futebol. Depois você está na arquibancada xingando a mãe do juiz, etc. Né? Outra coisa é você estar lá dentro jogando. Lá dentro você tem que jogar, você não pode xingar, né? Lá você tem que respeitar as regras do jogo, senão você está expulso. Então eu tenho o decoro do cargo, eu tenho o decoro parlamentar, não posso agir mais como um ativista. Então, estou tendo um relacionamento muito respeitoso com todos. Ontem, inclusive, aprovamos em primeiro turno o Código de Ética da Câmara. Eles criaram esse Código de Ética em função dos problemas que deu, principalmente com o Tenente Santini, um ano retrasado. O Santini, ele subia na tribuna e chamava de bandido e tudo mais, né? Então, assim, um extremo, né? Mas aí veio essa necessidade de abrir esse código. E dentro do código tem todas essas punições aí da falta de decoro entre os parlamentares, falta de respeito, etc. E eu estou indo, então, eu estou tendo um relacionamento muito bom com todos eles, apesar de ter exagerado um pouco quanto ativista, mas está indo bem, Marco, eu estou animado. Eu queria saber, né, de ativista, né, de jogar pedra, né, no estilingue, agora vai ser vidraça. Como que tem sido com os seus eleitores que acreditaram naquele Paulo Gaspar, que era um ativista, que reivindicava
complicado, e agora tem que ter um Paulo Gaspar um pouco mais retraído por conta do decoro parlamentar, das questões de ética que exige o legislativo. Como que esse pessoal está reagindo, Paulo? Eu sou assim, um cara muito transparente, muito honesto, eu falo na cara, assim, tudo que eu penso, seja nas redes sociais, seja lá dentro da Câmara, e a minha postura é sempre a mesma, né? E isso começa, às vezes, costuma me trazer muitos problemas, essa sinceridade muito à flor da pele, né? Então, eu compro muita briga fácil com quem vem jogar pedra em mim, né? Porque eu falo as coisas como são, e muitas vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, né? Mas, com o tempo, e com o exemplo, e com o trabalho, as pessoas começam a entender a postura. Por exemplo, o Novo, ele é um partido independente, ele não tem cargos no governo, ele não é base, ele não é oposição, ele apoia projetos, ele não apoia partido, não apoia o prefeito de forma incondicional, não. O prefeito, por exemplo, nós aprovamos semana retrasada uma mini reforma administrativa, uma reestruturação de cargos. Também era uma briga antiga do Ministério Público, vem desde 1997, passou pelos governos do Hélio, do Toninho, um monte de irregularidades. Chegou no Jonas, essas irregularidades explodiram, né? Teve uns escândalos absurdos lá, o Jonas foi condenado em segunda instância, só não foi empichado do cargo porque ele conseguiu uma liminar com o STF. Por quê? Porque ele tinha um cabidão de emprego realmente ali, né? E aí, agora, foi feita essa reestruturação dos cargos. O Dário prometeu na campanha dele fazer uma economia de 10% a 20% dos cargos comissionados. Foi uma economia de 11%. Eu até fiz uma emenda para tentar melhorar esse projeto, para que fosse mais, mas foi negada. Enfim, o ótimo é inimigo do bom. Vai ter uma economia de 5 milhões por ano, são 20 milhões em 4 anos, eu votei a favor, né? Então, assim, não é porque o Paulo votou a favor de um projeto do prefeito é que eu sou base, não, é porque vai trazer economia para o contribuinte, né? E aí tem outros projetos que eu vou votar contra. E assim, cada história, cada projeto, cada dia é uma história nova, né? E aí, nesse sentido, muitas vezes os internautas, as pessoas que não entendem muito bem como funciona a política, elas buga, né, a cabeça delas, né? Inclusive, eu fui questionada para sua amiga jornalista Rose Gungumenetti, que ela falou assim, Paulo, você está tendo um comportamento meio de base, porque você está indo visitar secretário, você está indo falar com o prefeito, quem não é, só faz isso quem é da base. Eu falei, não, Rose, eu fui eleito para dar frutos, né? Vocês estão pagando o meu salário. Se eu entrar lá, subir na tribuna, só ficar xingando, para mim é fácil, estou recebendo o meu, vou ficar bem na fita, vou ficar popular e vou me reeleger, eu fico lá quantos mandatos eu quiser. Agora, se eu quiser trazer o benefício que os caras que me elegeram, se eu quiser cortar imposto, se eu quiser lutar para uma melhoria da máquina pública, eu tenho que ir lá conversar com o secretário, saber onde que está pegando e onde que a gente pode melhorar, né? Então, eu tenho uma proposta propositiva, construtiva, e quando tiver que bater, a gente vai bater, né? Então, tudo conforme a necessidade. Ô Paulo, você diz que o Partido Novo não é um partido que apoia prefeito A, governador B, e seja lá o que for. É um partido que vem para uma proposta diferente para trabalhar em prol mesmo da população. Que avaliação você faz do atual governo, do governo Dário Saad, o que você já vê de positivo e também de errado nesse atual governo que se iniciou, mas que vem com uma base do ex-prefeito Jonas Donizete? Eu fui muito crítico da eleição do Dário, tanto do Dário quanto do Rafa, né, quando ficou no segundo turno ali. A gente tinha no início um candidato a prefeito do Partido Novo, que no início lá acabou desistindo, e eu acabei até apoiando o Arce, né, por ser uma terceira via, porque eu achava que, pensando na renovação política, o governo Jonas, que já estava há 8 anos, teria que ter mais 4. Então, eu bati muito forte no Dário, no Vandão e companhia. Não conheci o Dário pessoalmente antes, então fui eleito agora, até ontem eu fiz uma live com ele, mas há um mês atrás eu fui no gabinete dele conversar e conhecê-lo pessoalmente, né, como eu tenho feito com vários secretários. E eu tenho me surpreendido muito positivamente com o Dário, porque
eu sou uma pessoa muito sensível, assim, então no primeiro contato você percebe a química, a energia, né? Eu senti muita sinceridade da parte dele, aquele olho no olho, assim, as palavras, você sente que a pessoa é uma pessoa do bem, pessoa que está disposta a fazer a coisa boa. Eu sei que ele tem as limitações dele, ele ele pegou um governo que já estava há 8 anos e ele, de repente, ele virou candidato. Então, ele não ia mandar na estrutura da máquina, sendo que ele foi colocado ali, né, no segundo tempo do jogo, quase no começo da prorrogação, né, porque até então era o Vandão que talvez fosse assumir. Então, a gente sabe que ele ia ter uma parte do governo que ele ia poder mandar, entre aspas, e a outra parte ele não ia poder, porque já tem uma estrutura montada. E foi isso que aconteceu. Quando ele assumiu, basicamente ele nomeou metade do secretariado, a outra metade não foi ele que nomeou. São os mesmos que estão lá e mudaram de cadeira. Então a gente sabe das limitações dele, mas dentro do que ele pode fazer, e todos os secretários que ele nomeou eu fui conhecer, eu estou sentindo muita porta aberta, muito diálogo, muita vontade de querer fazer as coisas certas, e eu estou vendo o que eles estão fazendo. Principalmente na minha área, eu como arquiteto, tenho trabalhado bastante na Secretaria de Planejamento do Urbanismo, fui assistir uma palestra do Dário junto com os empresários do setor, onde a Secretaria de Urbanismo colocou todas as novidades, a reestruturação que eles estão fazendo lá, e eu tenho trabalhado com eles aí diariamente, nesse sentido de querer informação, o que a gente pode fazer para somar e ajudar. Então, eu estou gostando muito desses primeiros 3 meses, estou esperançoso, e conheço até alguns secretários que são colegas arquitetos lá. Tem 2 arquitetos no governo dele lá, o presidente da IDEC, que tem um escritório de planejamento lá dentro, que está fazendo uns projetos bem bacanas para reestruturar o centro de Campinas, essa ligação do trem Intercidades com Viracopos, está tudo acontecendo ali. E também tem o presidente Caiado, o secretário das Finanças, o Aurélio Caiado, que é arquiteto também, apesar de ser economista. Então, assim, eu estou muito bem confortável ali com ele. Mas você disse que apoiou o Orsi no primeiro turno no ano passado. Aí o Orsi foi um crítico ferrenho ao Dário, ao Jonas, à continuidade, bateu, olha, fez uma campanha feia, mas foi o Orsi bolsonarista que a gente viu, né? Ele tentou alinhar em uma linha bolsonarista e acabou não dando muito certo. Você se decepcionou com esse apoio do Orsi ao Dário no segundo turno? Só uma correçãozinha, não foi bem um apoio, mas foi assim, que o Partido Novo ele não pode declarar apoio a ninguém que não seja do partido, sim, né? Mas aí eu declarei o meu voto. Alinhou mais com o Orsi. Eu fiz uma declaração de voto. Aí eu vou votar no Orsi por causa disso. Então foi um posicionamento, né? Não foi, eu nunca apoiei ele na campanha, mas eu sou amigo dele pessoal desde criança, né? Enfim, a postura dos candidatos na eleição é aquela, né? Um ataca o outro, fala aquela lavação de roupa suja. Mas no final até ele apoiou o Dário, né? Quando ele perdeu, ele falou: eu votaria o Dário. Porque ele também já conhecia tal, né, a figura do Dário e tem aquelas coisas das afinidades aí, né? Mas eu não lembro por que você perguntou se eu me arrependi. Não, porque assim, o Orsi foi um crítico ferrenho ao Jonas, nossa, e ao Dário na campanha. Tá. De repente, no segundo turno, eu vou de Dário, né? Vou de Dário. Tá. A política, ela tem muito disso, né? Mas me surpreendeu que, por exemplo, você esperava esse tipo de comportamento do Orsi, que veio com uma linha bem bolsonarista, né, tirando a metralhadora para tudo quanto é lado, e de repente, em tanto que ele bateu, ele se alinha. Foi uma surpresa a declaração do voto dele também, porque ninguém esperava, né? Mas nem sabe que tem essas coisas na política, e igual 2018 com o Bolsonaro, eu nunca fui bolsonarista, nunca apoiei Bolsonaro, mas chegou no segundo turno entre Bolsonaro e PT, a gente teve que fazer as manifestações contra o PT, não pró-Bolsonaro. Então a gente chamava PT não, né? Na política você tem que optar sempre pelo menos pior, vamos falar assim. Infelizmente, quando você não tem o candidato ideal, você vai no menos pior. Tá certo.
Tá bom. Paulo, vamos falar um pouquinho de pandemia, da população nossa, da nossa cidade, que é muito carente. A gente vê fechamento de bares, lanchonetes, restaurantes, comércio em geral, mas a gente nunca vê uma solução para o transporte público. Transporte público é sempre amontoado, filas para entrar nos ônibus, os hospitais estão superlotados, há uma carência de leitos, há uma carência de espaços em UTIs, não só na questão da pandemia, isso já vem de muito tempo. A saúde em Campinas sempre foi muito questionada, o transporte público foi muito questionado. Você, que vem de ser um ativista de um partido que vem com propostas novas, como você enxerga tudo isso que está acontecendo nessa pandemia e principalmente nesses setores que são muito pesados, né? São muito cobrados e a gente nunca vê uma solução. O que um partido novo, você como vereador, pode ajudar essas pessoas mais carentes que vêm nos ônibus superlotados, às vezes não tem remédio nos pronto-socorros, nas unidades de saúde, com a pandemia tudo isso piorou. Existe um debate que é nacional, não só em Campinas, sobre quais os melhores caminhos para se dar com a pandemia. Na verdade, ninguém tem essa resposta, né? Se você pegar os dois extremos, tem aqueles que defendem o lockdown, que são fique em casa, use máscara, tudo, e tem um outro lado que libera tudo e faz tratamento precoce, né? Então você tem aí esses dois lados que são muito xiitas, muito radicais, e são os que mais brigam aí nas redes sociais. E aí você tem o governo de Campinas, o prefeito, que está fazendo um meio termo, né? Está tendo as restrições e está seguindo a linha do governador, na verdade, né? Você está tendo as fases vermelha, amarela, laranja, verde e tal, e agora nós estamos na emergencial, e parece que está dando resultado, porque como cada região, cada cidade é uma história diferente. Se você pegar Campinas, que é uma região metropolitana com mais de 3 milhões de habitantes, né? Estamos a 100 quilômetros de São Paulo, que é uma região de mais de 25 milhões. Está tudo interligado aqui, né? Você não tem como fazer um lockdown numa região desse tamanho. Diferente de uma cidade como Araraquara, que está ali no meio isolada, com 200 mil, 400 mil pessoas ali, é totalmente diferente o cenário, né? Fica muito mais fácil a logística para você implantar. Aqui em Campinas é praticamente impossível, inclusive com os recursos que nós temos. Seria possível se tivesse um auxílio do governo federal, que não de 300 reais, que não dá nem para comprar 3 botijão de gás, mas se o cara tivesse um auxílio lá de 1.000, 2.000, 3.000, aí beleza, o cara fica em casa, mas não tem condição, o cara tem que vender o almoço para comprar janta, é a situação da maioria da população. Está tendo uma quebradeira geral do comércio, o colapso da economia, além da saúde que já aconteceu. Então, nós estamos naquela situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu acho que a conduta do prefeito está sendo correta no sentido de aumentando as restrições, conforme a necessidade. Você não está atendendo nenhum dos dois lados, você está tomando pedrada de todo lado, mas você está indo pelo caminho do meio, você está indo pelo caminho do equilíbrio e você vai constantemente medindo os números, você vai mensurando tudo e vendo onde pode acontecer. Então, você citou o transporte, você citou o problema dos hospitais, dos atendimentos, é um problema crônico que é eterno, né? Já vem de todas as administrações, já era ruim, já era péssimo. E agora, com a pandemia, a coisa explodiu, né? Então, não há prefeito que vai resolver isso do dia para a noite, né? Não é numa administração de 4 anos que você resolve. Mas eu acho que a conduta dele está sendo bem positiva, nesse sentido de escutar todos e tentar chegar no meio termo das soluções. Mas você não acha que, por exemplo, olha aí, ó, ranking dos vereadores de Campinas. Parabéns, vereador Paulo Gaspar, pelo exemplo na política. Tem mais gente aqui. Vamos passar a produção. Olha só. Bom dia, Paulo, força, Douglas Marcondes, Matheus Valadão Lopes, lá embaixo. Rodrigo Caires, bom dia, Maciarelli, bom dia, Paulo Gaspar, Matheus Valadão Lopes, bom dia, pessoal. Esse garoto aí, ele está estudando para sociologia. Eu só não estou enganado, você conhece ele, né? Matheus é super fera. É estudante de sociologia da Unicamp, não é? Economia.
Economia. Eu Informou, acompanho ele nas redes sociais, inclusive ele faz uns posicionamentos muito bacanas de uma análise global, um menino muito inteligente, gosto muito das postagens dele no Facebook. Mas assim, Paulo, aqui eu criei esse canal porque eu sempre estive no rádio, eu sempre fui meio, que nem você, não sou ativista, mas eu sempre fui muito metralhadora, eu não tenho muito medo de falar. Mas, assim, eu bato nos vereadores, mas não é ofensa pessoal, nada, é no trabalho. Eu vejo, vem matéria na televisão, do transporte coletivo, aquele pessoal reclamando, aquela coisa, e a gente fica imaginando. Eu conversei com o Matheus Mazon, que é lá da Brasel, ele falou, mas será que só nos bares, nos restaurantes que se pega Covid, no transporte público não pega Covid? Ontem eu até vi uma demonstração de higienização pela Transur, que os ônibus são higienizados, é tudo limpinho. Aí vem o usuário e fala assim, meu, isso aqui vem superlotado. E assim, eu fico me imaginando, eu sei que é um problema crônico, mas será que não dá para cobrar do transporte, das empresas, dos empresários que coloquem mais ônibus circulando? Será que não dá para fazer um decreto aí? Já que fizeram um decreto que você não pode tomar uma birita lá na praça pública, comprar cerveja e ficar tomando birita, eu fico inconformado com alguns decretos, algumas coisas, e você não vê falar assim, olha, o transporte público, o Transur, 100% de ônibus circulando de manhã e à noite. Eu não vejo isso. E a gente sabe que não tem 100%. E é isso que eu cobro, não só dos vereadores, mas também da Prefeitura Municipal, essas questões que venham auxiliar a esse trabalhador que está sofrendo. Queria que você pudesse falar se eu estou errado, se eu estou equivocado, ou o Maciarelli está virando um ativista. Marco, a sua posição é muito coerente, só que quando a gente está do lado de dentro da administração, a coisa muda de figura, né? É igual quando você é patrão e empregado, né? Quando você é empregado, você bate seu cartão lá, trabalha 8 horas, vai embora. O patrão, ele tem que, domingo a domingo, aquela preocupação na cabeça, pagar o empregado, pagar os impostos e sobreviver à empresa, né? Então, no caso da administração, a pasta do transporte talvez seja, dizem, né, que é a pior delas, pior que a saúde, pior que a educação, por causa dessa complexidade. E aí o que acontece? Não adianta simplesmente primeiro que você não tem estrutura para colocar o ônibus conforme a demanda. Os ônibus a passagem hoje já é 5 e pouco, aí já é subsidiada, são 70 milhões de subsídio por ano. Esse dinheiro de subsídio, se o prefeito não colocar o dinheiro lá na passagem, ela vai para R$10. Então, o povo já reclama que é 5. Aí a prefeitura tem que subsidiar. Só que esses 70 milhões, ele sai do bolso do povo. É o povo que está pagando com imposto. Então, vamos dobrar o número de ônibus? Vamos. Vai para 150 milhões esse subsídio. Vai aumentar mais o IPTU, mais o ISS. E aí o povo já está reclamando que não tem dinheiro para pagar IPTU e ISS. Então, o cobertor é curto, você não tem como fazer milagre, né? E mesmo que você tivesse essa condição técnica de colocar dobro de carros na rua, não ia solucionar o problema, porque no horário de pico, em qualquer cidade do mundo, se você acumula o número de carros, vamos dizer assim, você tem que ter uma vazão. Eu, como arquiteto aqui falando, eu posso ter uma calha em volta da casa para conter águas de chuva, várias descidas. Dependendo da carga d'água que dá a chuva, se for uma chuva fraca, tudo bem. Dependendo se for uma chuva torrencial de 1 minuto, cai aquela carga absurda, não vai ter ladrão suficiente para vazar essa calha. Então, você jogar o número necessário de carros num certo período não vai resolver. O que você tem que fazer, tecnicamente falando, é diluir essa demanda. E como é que você faz isso? Você teria que escalonar os horários de funcionamento do comércio, da indústria e dos serviços. Então, numa situação normal, beleza, as pessoas conseguem conviver com ônibus lotado. Numa pandemia, isso não poderia ser admitido. E aí, para resolver isso, teria que falar para o comerciante, meu filho, você vai abrir a sua loja a partir das 10 horas da manhã. Ou a indústria, os funcionários da sua indústria têm que entrar às 8 no máximo. Você do serviço lá, a partir do meio-dia.
E aí você consegue quebrar essa cadeia. Mas quem que vai respeitar isso? Sendo que o cidadão não usa nem a máscara dele porque ele acha que tudo... O brasileiro é um caso a ser estudado, né? É um caso a ser estudado. É duro a gente cumprir algumas novas regras, mas olha só, o pessoal está escrevendo aqui, Flávio Gripe. Eu conheço um Flávio Gripe que é um médico, não sei se é ele. É ele? Eu não sei se ele é médico, Flávio, mas se for, um ele... abraço. Se não for, muito obrigado. Continue se inscrevendo aqui no canal do Marco Maciarelli. Qual o trabalho que é feito para reduzir o custo do transporte público? Qual o trabalho que as empresas fazem para reduzir seus custos? Você tem essa informação, Paulo? Sim, bom, quando é feito o contrato, licitação dos ônibus, já é feito esse trabalho para pegar os melhores preços, vamos falar assim. Só que você sabe que no Brasil você tem um cartel de empresas que não tem muita variação. Você deve ter, sei lá, uns 10 cartéis aí no Brasil, e o Belarmino, que é o cara mais forte aqui em Campinas, é o cara que vai ganhar em Brasília, é o cara que vai ganhar lá em Minas, e tem então, assim, você não tem muita variação. Por outro lado, você também não consegue chegar e falar assim, não, vamos colocar van, vamos colocar outros mini ônibus, porque aí você não sustenta a sustentabilidade do sistema, vamos supor, para ter uma frota de ônibus que vai atender a população de Campinas, tem que ter uma sustentabilidade do sistema. Se eu colocar empresas de ônibus trabalhando e colocar concorrência a nível de van e outras coisas para tentar quebrar essa hegemonia, vamos falar assim, você não garante a sustentabilidade do sistema, aí os ônibus quebram, as empresas quebram, e aí aí vira tipo uma Venezuela, porque só vai ter van, né? Então, você tem que ter uma sustentabilidade do sistema. E aí é questão de gestão no dia a dia. Tá? Os ônibus ali, que é o que o Vinícius Riveretti, o secretário de transportes hoje, está tentando fazer. Eu conheço ele, eu conheço o trabalho que ele está fazendo. É um trabalho diário de você sentar com os donos das empresas e falar, ó, e colocar a gente da secretaria na rua, no ponto de ônibus, para medir e fiscalizar os horários dos ônibus, como é que eles estão indo, se está indo cheio ou não. É um trabalho de formiguinha gigantesco. Agora, você imagina numa cidade de 1.200.000, você fazer esse controle. E cada dia é um dia diferente. Então, é uma loucura. Então, na medida do possível, eles vão recebendo as denúncias. Hoje mesmo, acho que ontem eles colocaram 20 ônibus a mais articulados, em 6 linhas diferentes. Então, é um trabalho absurdo, assim, é complexo, alta complexidade. E aí, cada aumento desse, você tem que chegar e negociar com o dono da empresa. Meu, eu preciso de mais 6 carros nessa linha aqui. Eu detectei aqui que 20% da tua frota está enferrujada, está obsoleta, você precisa trocar esses carros aqui. Vai ter um custo a mais. Aí ele tem que alinhar isso com a Secretaria de Finanças, vai ter um contrato à parte. E aí entra o Ministério Público e bloqueia a licitação. Aí os caras... É uma loucura, uma loucura. Eu imagino. Mas o empresário nunca quer perder. Tem mais pergunta aqui. Aqui o canal que a gente pode perguntar é o Flávio Gripe, é o outro, não é o médico, mas obrigado, viu, Flávio? Não esqueçamos, espera só um pouquinho, produção, não esqueçamos que existem muito menos carros rodando atualmente devido às pessoas que estão em home office. Isso é uma verdade, né? E será que esse pessoal que está precisando, está ficando em casa, não tem carro rodando, mas o transporte público continua cheio? Parabéns, Paulo. Quando é que a prefeitura vai cumprir as regras da política de alimentação escolar? Um abraço, Alexandre de Marcelo. Olha aí, ó, Alexander Marcelo, nutricionista. O pessoal está te cobrando, hein, Paulo? Aqui, ó. Bom dia, Gaspar. Olha lá, já estão te lançando para prefeito em 2024. Você tem essa pretensão? Nenhuma. Olha, nenhuma. Tá gravado, hein? Aliás, nem vereador, eu estou aqui, nem sei como, porque eu sou arquiteto. Belo trabalho. Vamos voltar na questão da alimentação escolar que o Alexander perguntou. Quando é que vai cumprir essa regra? Que política é essa, Paulo? O Alexander, ele trabalha com merenda escolar, esse tipo de coisa, né? Ele é um especialista aí da área. E aí, como ele é muito especialista e muito técnico, ele tem algumas críticas em relação às condições nutricionais do cardápio, de como é feito, parará, né? Eu não sou um expert da área aí,
mas as críticas vêm nesse sentido de qualidade. O Alexandre defende muito a questão dos hortifrutis lá, das coisas naturais, das comidas não industrializadas, né? Então, ele fala muito da questão dos impostos, né? Que os produtos naturais, os hortifrutis e tal, eles não deveriam ter um imposto tão alto como eles têm. Então, ele é um defensor dessa bandeira aí. E aí a prefeitura compra normalmente produtos mais industrializados. É muito complexo esse, e não é muito minha área aí. Então, a gente precisaria estudar realmente o que ele está falando. Mas o Marcelo é um parceiro meu aí de ativismo de longa data, e é um cara que tentou, junto comigo aí, se candidatar a vereador e me ajudou a estar aqui. Ah, legal. E ele está perguntando, ó, como que funciona a revogação. O que seriam leis inúteis, vereador? Rapidamente, para o senhor explicar para o nosso ouvinte. Você continua se inscrevendo aqui no canal do Marco Masserelli no YouTube. Um abraço para o Rafael, para o Maurício e para a Juliana, pessoal da Brumas, camisetas e confecções. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Alô, Maurício. Como que revoga uma lei inútil? Explica uma lei inútil que nós temos aqui em Campinas, Paulo. Então, essa aí é uma comissão que a gente instaurou agora de leis obsoletas, que a gente chama, leis antigas que foram aprovadas, tem coisas do século passado, e que devido às mudanças tecnológicas, mudanças socioeconômicas, não fazem mais sentido, né? E para fazer esse levantamento, são mais de 15 mil leis da Câmara Municipal, nós vamos precisar de um corpo técnico muito forte, nós já estamos trabalhando nisso há um mês, filtrando essas leis, separando nome de rua, nome de praça, essas coisas que não interessam, e pegar aquelas ali que estão realmente ali meio sem sentido. Então, por exemplo, você tem hoje lei para colocar plaquinha em tudo que é lugar, né? Você vai no estabelecimento comercial, no restaurante, é um monte de plaquinha. O dono da loja nem sabe para que serve aquelas plaquinhas. É coisa sem sentido. Segundo a lei tal, artigo tal, o cara nem sabe que lei é aquela. Então, nós temos um projeto para substituir todas as plaquinhas por um QR Code. Então, eu vou na loja, no estabelecimento, eu ponho meu celularzinho lá e tenho lá 50 leis que substituem aquelas plaquinhas lá. O cara, se ele quiser, ele vai estudar e entender qual é a lei. Porque o cara entra na loja, ele vai ver a plaquinha e não entende nada. Outro tipo de plaquinha que tem assim, você vai numa repartição pública, corrupção é lei, corrupção é crime. Meu, você acha que uma lei dessa vai inibir o crime? Não. Né? Não é um tipo de coisa. Teve um outro lá que queria proibir propaganda em inglês. Então, assim, você vai ao McDonald's, como é que você faz? Big Burger, sei lá, liquidação, for sale. Você não pode, você tem que colocar o nome em inglês e o nome em português traduzido na mesma proporção. Umas coisas que não faz sentido nenhum, né? São coisas absurdas que o tempo hoje não permitem. Paulo Gaspar entrou na Câmara e já apresentou vários projetos e criou a Comissão de Desburocratização e a Comissão de Revogação das Leis. O pessoal está gostando do seu trabalho, hein? A Cris é outra lutadora aí que também lutou junto com a gente. Estamos aqui. E sobre essas comissões que ela citou, nós estamos em 6 comissões, na verdade. A desburocratização e a de leis obsoletas são 2 provisórias que a gente criou agora. E também temos uma que está acompanhando a reforma do Teatro do Centro de Convivência. E tem as 3 permanentes, que é Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Relações Internacionais. O país é muito burocrático, né? Aqui precisamos burocratizar. Mas pelo que eu estou vendo, estou sentindo, eu estou tendo essa primeira entrevista, eu gostaria de conversar mais vezes com você aqui no canal do Marco Masserelli. É um novo jeito de fazer comunicação. Aqui as pessoas podem opinar, você pode falar o que você bem entender. E antes da gente encerrar, é um pinga-fogo aqui, hein? Vamos lá. Governo Jonas, que avaliação que você faz? Nota, vamos lá. Nota... Jonas não, Dário, desculpe. Bom, em 3 meses, né, eu diria 8. 8, tá. Governador João Dória, que avaliação que você faz do governo João Dória? 6. 6. O que está mais errado no João Dória? É o marketing pessoal? É o ego? É essa questão de querer ser presidente da República a todo preço e a todo custo?
é muito marketing e pouco... não há muita sinceridade nas ações, a gente reconhece a efetividade de muitas delas, mas é muito marketing desnecessário. Presidente Jair Bolsonaro. Putz, nota 4. Decepcionado? Total, total. Por conta dessa questão da pandemia, não soube conduzir? Pandemia, a ausência de reformas que ele prometeu, acabou com a Lava Jato, acordo com o Centrão, demissão do Moro, foi uma decepção total. Vamos lá, João Amoedo, para presidente? É um dos nomes. Ele quer ser candidato? Ainda não se posicionou, mas pelo jeito que ele está se colocando no debate público, acredito que sim. Ontem o presidente esteve reunido com empresários, porque a situação do presidente está em declínio popular, né? Está fazendo muitas coisas erradas, e há um grupo forte de empresários que estão à procura de um novo nome. O Amoedo se encaixaria nesse público seleto? Ele é um possível nome, mas a gente sabe que, assim, em termos de competência, não duvido nenhuma, nota 10. Ele é competente para o cargo, preparado. Mas a gente sabe que para ele ser eleito, sem o apoio do povo, da popularidade, vai ser um novo Flávio Rocha, um Meirelles, um cara capacitado que não foi para frente. Então, há outros aspectos a serem estudados aí. Presidente Lula. Nota 0. STF. 0 ao quadrado. Vamos lá, Câmara de Campinas. Nota 5. 5. Partido Novo. Nota 10. Nota 10. Desempenho do vereador Paulo Gaspar nesse início, de ativista para vereador. Olha, o Gaspar é nota 10, mas o time que estava do Gaspar é nota 1000. Porque eu sozinho... Uma andorinha sozinha não faz verão, né? Já, ditado antigo, né? Que a gente continua colocando em prática, né, Paulo? A equipe de gabinete, o diretório, os apoiadores, fantástico. Legal. Para encerrar, voltar naquela pergunta, que eu não lembro quem fez, qual foi o internauta que fez. Você, se fizer um bom trabalho, você se candidataria a, por exemplo, agora a próxima eleição é deputado. Você sairia para deputado? Não, nem que eu quisesse, não tenho essa intenção, o Partido Novo não permite. Você é obrigado a cumprir o primeiro mandato integralmente. Então, se eu fosse reeleito, no segundo eu poderia fazer essa tentativa. Mas, por exemplo, você sabe que todo político, quando entra na política, mão costa, né? Por exemplo, se chegarem para um outro partido e falar assim, eu quero você como candidato a deputado estadual, deputado federal, você sai do Partido Novo? Não. Não existe nada semelhante ao Novo, com as propostas, princípios que existem. O Partido Novo é um partido diferenciado que proíbe essa migração, eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou, mas essa prostituição, né? O cara está num partido, foi eleito bem, de repente vem um partido A e fala assim, vem ser candidato aqui, o cara vai correndo, né? Abre tudo e vai, né? Mas você continua firme como vereador. Por isso que chama Novo, porque ele foi fundado por pessoas comuns, como eu e você, que não eram políticos, e ele tem um estatuto que garante permanentemente o partido e isola dessas influências e decisões políticas. Sei, o Partido Novo vem para 2022 com candidatos a deputados, estaduais, federais, acho que Senado, governadores e presidente, ainda está em aberto. Está em aberto. Tá. Mas com certeza teremos. Com certeza vem. Agora você, se fizer um bom trabalho, você falou que não tem pretensão de ser candidato a prefeito, mas se o partido falar, Paulo, você é um nome de Campinas para ser o candidato a prefeito, como que você vai se posicionar? Aí eu preciso conversar com a patroa. Todo mundo fala isso, né? Porque tudo começou
com a autorização dela, né? Lá atrás, quando eu falei assim, puta, eu vou me candidatar, eu abri mão do meu escritório, abri mão da minha vida, da minha privacidade, abri mão de tudo. Você literalmente é uma missão. É assim que eu encaro. Minha vida virou de perna para o ar e é uma missão. Deixa a vida te levar. E se ela não estiver apoiando, é a primeira autorização que eu preciso ter, antes do partido e de qualquer outra coisa. Paulo, foi muito legal conversar com você. Muito obrigado por ter aceito. Eu estou começando aí um projeto novo no canal aqui do Marco Masciarelli. Eu quero ser a voz das pessoas na internet, nas redes sociais. Já vou te dizer que não tenho pretensões políticas. Quero só ouvir pessoas importantes da cidade, fazer um trabalho bem legal, bem aberto. E eu fico muito feliz de você ter aceito o convite aqui nosso, viu? Marco, eu até esperaria que você mude a sua ideia e tenha pretensões políticas. Não, eu sei que você não tem, mas eu estou te desejando isso, porque eu também estava na sua posição, eu não queria, eu fui colocado aqui contra a minha vontade, porque eu me conscientizei que se eu e você e todo mundo que está assistindo aqui não tirar a bunda da cadeira e não der a cara a tapa, nós não vamos mudar o Brasil. Nós vamos ficar só. Eu cansei de ficar reclamando. Mas esse canal é para isso, para tirar, para ajudar. Eu deixo para vocês aí, a gente vai cobrando, vai batendo. Não tenho, não, viu, Paulo? Senão eu vou ficar que nem você aí. Você falou que tem que ser. Abrir mão de tudo. Tem que mudar a postura. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas fiquei muito feliz em bater um papo com você, viu? Muito obrigado. Dá um abraço nos seus seguidores. Se possível, daqui a pouco eu vou te mandar esse link inteiro. Se possível, pede aí para o pessoal seguir o canal do Marco Masciarelli e até uma próxima. Marco, eu que agradeço, foi uma honra, muito obrigado a todo mundo que participou aí e espero voltar outras vezes aí. Vai voltar, tem boas ideias. Obrigado, um bom dia, uma boa quinta-feira. Fica com Deus, um abraço na família, Deus proteja todo mundo. Obrigado, Paulo. Amém. Tá, tchau. Então, o vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo.